Por que a cetamina é diferente dos outros antidepressivos para tratar a depressão? Eu sou o Dr. Roberto Querido, médico psiquiatra da Clínica Pacífico, e hoje vou explicar isso para vocês. Pessoal, os antidepressivos de todas as classes, desde a década de 50, utilizam a mesma lógica. Ou eles aumentam a disponibilidade de serotonina, ou de noradrenalina, ou de dopamina, ou é uma combinação disso. E o mais estranho é o seguinte: embora imediatamente após a primeira dose que o paciente toma desses antidepressivos já aumente absurdamente o nível desses neurotransmissores no cérebro, o início mesmo da ação antidepressiva só vai acontecer no mínimo 2 a 6 semanas depois. Isso acaba provando que a depressão não é só falta desses neurotransmissores. Se fosse isso, na primeira dose de antidepressivo estaria tudo resolvido. E realmente não é isso que acontece. O tratamento da depressão se beneficia do aumento de serotonina, de noradrenalina e de dopamina, mas a solução imediata para o problema não está aí. O efeito da cetamina se diferencia completamente disso. Já na primeira hora que o paciente está fazendo a aplicação, ou poucos minutos depois, geralmente os sintomas depressivos, como tristeza, perda de prazer e interesse pelas coisas, já começam a melhorar. Inclusive, também já na hora da aplicação, ou poucas horas depois, os pensamentos de suicídio geralmente desaparecem com a cetamina. A cetamina age de uma maneira completamente diferente. Ela inibe os receptores NMDA e estimula a liberação de glutamato, que é um neurotransmissor que estimula o cérebro. Na verdade, gente, o glutamato é o principal neurotransmissor estimulatório do cérebro. O cérebro da pessoa com depressão é um cérebro que tem pouca ativação. É um cérebro que está funcionando pouco e com pouca eficiência. E isso ocorre principalmente nos lobos frontais, nas áreas pré-frontais. Quando chega esse estímulo do glutamato, o cérebro rapidamente passa a consertar as sinapses, que são as conexões entre os neurônios, e passa a funcionar com muito mais eficiência novamente. É como se o cérebro da pessoa com depressão fosse alguém morrendo de sede e você desse água para essa pessoa beber. Aí a pessoa que estava lá parada, sem energia e disposição para nada, começa a ficar ativa rapidamente. É como se a gente tirasse o pé do freio e pisasse no acelerador. A cetamina também estimula a produção e liberação de BDNF, que é uma substância que repara os neurônios, as conexões entre os neurônios, estimulando o bom funcionamento do cérebro. Gente, olha só. Tudo isso significa que a cetamina impulsiona a neuroplasticidade, no sentido de consertar rapidamente tanto os neurônios em si, quanto as conexões entre os neurônios. O efeito da cetamina ocorre muito mais rapidamente do que qualquer outra técnica conhecida para o tratamento de depressão e suicídio. Com a cetamina é como se você fosse disputar uma corrida contra a depressão, mas ao invés de partir da largada, você já partisse na metade do caminho. Vencer a corrida contra a depressão assim é muito melhor e muito mais fácil. Para você ter uma ideia, o efeito antidepressivo que você obtém já no primeiro dia de aplicação de cetamina geralmente demoraria cerca de 1 mês e meio para ser atingido só com o uso de um antidepressivo convencional oral. Imagina a pessoa ficar esperando 1 mês e meio para ter uma boa resposta antidepressiva. É tempo demais. Muito tempo, muito sofrimento e é muito arriscado também, porque é nesse período que a pessoa tem um risco muito maior de suicídio. Então, na prática, o que a gente quer? A gente quer que a pessoa saia o mais rapidamente possível da depressão e dos pensamentos de suicídio. E o que a gente faz? A gente já inicia as aplicações de cetamina
e também o tratamento com antidepressivos e estimulação magnética transcraniana. Aí o paciente já tem uma resposta antidepressiva imediata e depois de algumas semanas já pode parar de fazer a infusão de cetamina. Ou seja, a gente soma os tratamentos para o paciente ficar bom logo e para manter essa melhora. Nós trabalhamos com toda essa tecnologia para a melhora ser a mais rápida, a mais eficaz e com um mínimo de efeitos colaterais. E desse jeito, a gente caminha com força no sentido de ocorrer o menor sofrimento psíquico possível e a maior probabilidade de uma real alta do tratamento psiquiátrico. E associando a estimulação magnética, a gente usa bem menos medicação e com isso temos muito menos efeitos colaterais também. Ficou alguma dúvida? É só me mandar uma mensagem que eu respondo. E se você quiser ler um texto excelente que fala detalhadamente sobre os mecanismos de ação da cetamina, eu te recomendo ler o artigo que está logo acima. Ele é ótimo. Um grande abraço!